Tá. Mais uma vez, bom dia, né? E o que acontece agora? O Teams, ele antes deixava disponibilizado a aula lá à vontade, né? Se bem que, para mim, acaba não fazendo muito sentido, porque imagina a situação no presencial, né? Você deu a aula, falou que tinha que falar, tem o material, tem atividade, enfim. E quando o aluno tem a dúvida ali na hora, tira na hora da aula, ou posteriormente, se ele tem a dúvida em relação ao exercício, ele questiona o professor de alguma maneira, enfim. E deixar a aula gravada lá, eu acho que até tem aqueles que realmente, por motivos outros aí, não conseguiram estar presente no horário da aula, acessa e assiste. Mas, de qualquer forma, há um espaço que fica sendo ocupado lá, né? Eu não sei como é que eles fazem essa gerência ou esse gerenciamento de espaço, mas é uma informação que fica lá e que não vai ser, talvez, tão acessada assim, né? Então, agora, eu não sei se os outros professores já falaram, mas eles limitaram esses dias, né, o tempo que agora a aula vai ficar disponível, a gente vai gravar, mas, se eu não me engano, ela fica até 21 dias, né? E ainda assim, se a gente pensar que as nossas tarefas são quinzenais, né, para nós até é mais do que suficiente. Mas é importante que vocês digam para os colegas de vocês, conversem com os amigos e falem da importância aí deles acessarem as aulas, né? Antes de fazer a atividade e tendo alguma dúvida, sempre procurar o professor, porque é muito complicado a gente estudar dessa forma, né? À distância, sozinho, né? É muito complicado, eu sei, eu entendo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Acho que eu já estou compartilhando já. Vocês estão vendo a minha tela aí, com a minha foto no Excel aí? Não. Não. Não? Ainda não? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer, vamos lá, compartilhar. Estão vendo agora? Sim. Ok. Pessoal, então, o tema desse, agora a gente tem, a gente vai agora montar uma aula, né, por assim dizer, a gente chama aula, mas é referente ao conteúdo, né, a gente não vai mais criar aqueles canais a cada 15 dias, a gente vai criar agora direto para 30 dias, né, já começando aqui pelos recadinhos, né, que eu coloquei aqui o primeiro item, antes de falar propriamente do conteúdo da aula. Mas a gente já falei para vocês o tempo que a aula vai ficar disponibilizada, gravada ela 21 dias, né? E pedir para vocês avisar os colegas. E a outra informação em relação à situação do conteúdo que vai ser trabalhado, então antes a gente criava aulas a cada 15 dias, ou cada professor, obviamente, tem aí a sua forma, né, o seu jeito de criar esses canais, né, mas eu sempre criava referente à tarefa, e agora eu vou criar referente ao conteúdo do mês inteiro. Então, eu já criei lá o canal, já fiz a postagem inicial para vocês, sugerindo aí alguns materiais, e se vocês olharem ou prestaram atenção, vocês viram que está lá de 1 a 30 de setembro. Então, a gente vai trabalhar sempre nesse canal, né, que daí eu acho que facilita até por conta da visualização, daqui a pouco tem tanta coisa ali, tanta informação, se bem que eu procuro sempre organizar da melhor maneira possível, mas até por numeração de aulas mesmo, e colocando sempre o mês referente, né, para que vocês não se percam, mas eu imagino que às vezes muita informação atrapalha, então isso vai diminuir um pouquinho, né, e esse mês, especificamente, nós vamos trabalhar ou dar continuidade ao trabalho ou à abordagem do pacote Office, né? Porque o conteúdo de vocês contempla nós trabalhamos com essas ferramentas, né? Claro que
mais efetivamente, nós buscamos trabalhar aqui com as ferramentas que efetivamente nós utilizamos mais em escritórios, enfim, ou até no nosso dia a dia acadêmico, né? Que é o Word, falamos no começo do Word, fizemos vários exercícios, aliás, começamos a falar desse tema ainda na sala de aula, né? Trabalhamos atividades. Depois ainda falamos da formatação de textos, como é que eu faço formatação nas normas ABNT no Word. Vocês fizeram vários trabalhos com essa formatação, né? Já passei para vocês o manual, que todas as instituições geralmente produzem aquele material para que os alunos consigam construir os seus trabalhos acadêmicos dentro daquela norma, dentro daquele padrão. Então, falamos muito disso. Nós também abordamos aí, inclusive, em conjunto com outra professora, a ferramenta Office, que é, junto com o Word também, uma outra ferramenta que vocês vão utilizar muito na área acadêmica, para trabalhos, e também quando vocês começarem a trabalhar em empresas. Existem outras ferramentas, né? Nós também falamos disso, existem outras ferramentas, mas o Office, ainda que vocês não trabalhem com o Office, com o pacote Office, mais especificamente agora falando da ferramenta PowerPoint, mas a empresa vai disponibilizar aí um outro tipo de ferramenta cuja base acaba sendo, né? Que é essa construção aí de apresentações. Nós trabalhamos a apresentação de trabalhos acadêmicos, inclusive foi uma atividade que nós fizemos com o conteúdo da professora Ana Luísa, e depois também já sempre trazendo para base ou para o que vocês têm que aprender para o conteúdo de vocês em marketing, nós também construímos aí, ou vocês construíram excelentes apresentações a partir de um template, né? Uma apresentação comercial, que é, na verdade, assim, um aprendizado muito rico, muito importante. Claro que ali a gente viu o básico, né? Mas já deu para vocês perceberem que é uma ferramenta muito interessante e muito poderosa. E, continuando, então, esse estudo do pacote Office, nós vamos agora abordar, né, a ferramenta Excel. O pacote Office, né, para vocês saberem, essas são as 3 ferramentas básicas que a gente tem que saber, tem que dominar. Qualquer escritório que vocês trabalharem, no mínimo essas 3 ferramentas vocês têm que conhecer, né? Mas existem outras ferramentas também nesse pacote Office, né? Existe, por exemplo, o Access, que é uma ferramenta onde você constrói base de dados ou agrupa informações lá e trabalha de várias maneiras para mostrar relatórios, tal, uma ferramenta muito rica também. Tem o OneNote, que é uma ferramenta onde você utiliza também para anotações, que faz parte desse pacote. Tem uma outra lá, que se eu não me engano é a Publish, né? Eu particularmente não cheguei a trabalhar com essa Publisher, mas é uma ferramenta onde você pode criar aí alguns designers interessantes também. Claro que, dependendo da necessidade, a nossa necessidade, a gente vai atrás e aprende, né? E consegue dominar. Porque, se vocês prestaram atenção, o pacote Office, né? Ele é muito semelhante à forma de utilizar, né? Então, ele sempre traz esse menu aqui, com essas guias, né? Que geralmente tem os mesmos nomes, por exemplo, página inicial, arquivo, inserir, né, layout de página, algumas informações assim são as mesmas em todos. Então, se você entende essa dinâmica de acesso, né, e você precisa em algum momento utilizar aquela ferramenta, então é uma questão de você começar a pegar aí algumas informações, algumas situações e tentar implementar. Mas a gente aqui no nosso curso, essa é a última ferramenta do pacote Office que a gente vai abordar. E depois nós vamos trabalhar aí as outras informações ou os outros conteúdos associados à disciplina de vocês. Mas só para dizer que o pacote Office vai além disso, né? Então, começando o nosso tema desse mês, nós vamos trabalhar com as planilhas, a composição da planilha Excel.
Essa ferramenta, ela é uma ferramenta já antiga, né? Vamos dizer assim, a planilha, desde que o computador pessoal aí começamos a gente a utilizar em escritório, enfim, ela foi uma ferramenta que já de cara ganhou muitos adeptos, porque ela economiza muito tempo. Claro que veio sendo transformada ao longo do tempo. Lá atrás era Lotus 1, 2, 3, que depois foi mudando, né? E aí, hoje a gente tem muitas facilidades, muitas possibilidades. O Excel, como vocês podem ver aí pela minha tela, ele permite aqui, como eu falei, da mesma forma que o Word, né, várias possibilidades de você implementar ou de você configurar aí a sua planilha, né, os seus dados, as suas informações. Nós não vamos, obviamente, conseguir ver todos, mas a gente vai ver aí alguns básicos, e tem alguns aí que talvez, por questões dos alunos que acessam com celular, né, não é preciso ver se vão conseguir fazer aí determinadas atividades, mas nós vamos trabalhar aí as que forem possíveis, né? Então, o Office aqui, ele tem as guias que fornecem aí determinadas ou várias opções de configuração das telas ou das planilhas que vocês precisem compor aí. O que é uma planilha eletrônica, então? Geralmente é uma estrutura no formato de tabela, onde você tem informações, obviamente, numéricas, né? Onde você precisa implementar aí algum tipo de cálculo, algum tipo de cálculo matemático, né? E, geralmente, essas informações, elas são informações, grandes quantidades de informações. Então, se você tiver que mensurar ou computar esses cálculos na mão sem ter uma ferramenta, a gente faz, mas obviamente vai dar muito mais trabalho, você vai perder muito mais tempo. E o Excel, então, ele possibilita que você consiga aplicar aí várias formas, vários formatos para essa planilha, né? Tem até o Excel mais avançado, permite até que você crie macros, que são pequenas programinhas aí que configuram, né? Ou que fazem determinada ação, dependendo do que você está querendo mostrar nessa planilha. Mas é uma ferramenta muito rica. Então, uma breve aqui introdução, né? Essa é a cara do Excel. Quando você abre, né? Tirando essa linha aqui verde que eu coloquei, mas ele tem esse formato aqui, né? Constituído por linhas e colunas. Então, cada um desses retângulos aqui são chamados células, e você pode ter no mesmo arquivo Excel várias planilhas. Então, cada uma dessas guiazinhas aqui são chamadas planilhas, que você pode, inicialmente ele cria com esse nome, planilha e o número, mas que você pode renomear como eu fiz aqui. E, como eu falei, é uma ferramenta que permite que a gente faça cálculos, né? Cálculos numéricos, que muito nos ajudam. O número aqui de colunas e linhas, né, é realmente muito, muito, muito grande, né? Provavelmente você não vai, sei lá, nas aplicações que você vai aí desenvolver, né, em Excel, as planilhas que você vai precisar trabalhar em Excel, mesmo que elas sejam extensas, ainda assim você não vai conseguir usar esse número imenso aqui que eles têm de planilhas, de linhas e colunas. As linhas, elas são numeradas e as colunas são identificadas por letras, né? E quando acaba o alfabeto aqui, ele vai duplicando essas letras e vai embora, né? Então, acaba sendo assim informações demais, dependendo do que você tem que construir. Às vezes não é nem o caso de usar o Excel, e sim fazer realmente um aplicativo ou alguma outra coisa com um banco de dados, e não necessariamente o Excel, né? Então, mas ele tem aí uma grande quantidade de linhas, colunas, né? Eu acho que eu até coloquei aqui informação no site que eu peguei aqui da Microsoft, onde ele mostra. Então, vejam, linhas e colunas em uma planilha, né? Então, olha aqui, 1 milhão, né? Mais ou menos, de linhas
por 16 mil e tantas colunas, né? Então, você também pode, a largura das colunas, né? A largura das linhas também você pode brincar, né? E aqui, o número de planilhas, né, que você tem, ele diz aqui, ó, ele nem dá um número, ele diz o seguinte, que o número de planilhas é limitado, né? O número dessas planilhas, essa guiazinha aqui de baixo, é limitado ao tamanho da memória da sua máquina, né? O quanto comporta isso, porque pensa, quando você tem um arquivo que é muito grande, dependendo de como está a sua máquina, para você abrir aquele arquivo, ele pode demorar aí um tempão, né? Só para abrir o arquivo, quando dirá para você movimentar e fazer os cálculos que precisa. Então, por isso que eu digo, dependendo da situação, dependendo do que é que você tem que construir, né? De que controle que você precisa fazer, compensa mais você criar um programa, né? Ou no caso de vocês agora, vocês chamam, né, aplicativo, né? Porque tudo é no celular, tal. Mas o que é o aplicativo? É um programinha, um softwarezinho que foi desenvolvido para fazer determinada tarefa. Então, é mais fácil você criar esse softwarezinho acessando, de repente, até o Access, né? E aí já entra o conceito de banco de dados, utilizando o Access para controlar essas informações, tá? Então, linhas e colunas, né? Em cada uma das colunas, como eu falei, cada retângulo desse aqui é chamado de célula, e esses retângulos, eles podem ser configurados, né? As informações que você vai colocar aqui nesses retângulos, elas podem ser configuradas como numéricas, como datas, como porcentagem, né? Ou mesmo como informações textuais. Então, o Excel também permite que você trabalhe, consiga aqui fazer uma ligação, uma junção de textos com números, né? Obviamente que na hora que você for fazer os cálculos, nesse espaço, nesse intervalo, você tem que fazer os cálculos com informações formatadas como números, né? Só que colocando, começando então aqui pelo Excel básico, né? Que todas essas guiazinhas aqui, ou todos esses menus, né, que apresenta o Excel, cada um vai ter uma funcionalidade aqui, mas como eu falei, aí é o uso, né? É o uso do Excel que vocês vão ter, é que vão fazer vocês explorarem aqui cada uma dessas situações. O que não é uma coisa assim difícil quando você precisa, porque a gente tem internet, né? Então você tem muitos exemplos, você tem muita informação também. Se você precisar fazer alguma coisa que você não sabe como fazer no Excel, né? Você vai ter ali algum lugar que vai estar te mostrando isso. Então a internet, nesse ponto, ela é muito rica, né? Em termos do autoconhecimento, o autoaprendizado aí, que a gente pode estar explorando. Mas vamos aqui ver algumas operações básicas que eu tenho. Então, aqui, vocês podem ver que eu construí uma tabela simples, né? Com alguns produtos aqui e os valores de cada produto. Então, percebam, por exemplo, que esses valores aqui, eles não estão formatados, né? Valor unitário poderia ser o quê? Dólar, iene, real, né? Então, eu posso, dentro desse modelo aqui, como eu falei, na formatação, eu posso formatar, por exemplo, como moeda, né? E ele já lança aqui para mim, como a gente está no Brasil, obviamente o meu Excel está configurado aqui para real, né? E você consegue configurar isso também, você consegue mudar ali o tipo de moeda, se você estiver trabalhando com dólar, por exemplo, né? Mas aqui já está configurado para real, eu consigo aqui ter uma visão melhor, saber identificar que isso aqui, por exemplo, não é quantidade, isso aqui é valor unitário, apesar do cabeçalho. Quando a gente olha assim nas planilhas simples, né? A gente até chega a pensar assim, pô, mas para que eu vou usar determinada função do Excel em meia dúzia de informações? Ora, é verdade, né? Em meia dúzia de informações talvez não faça nem muito sentido, você possa fazer até rapidinho. Mas, de novo, a ideia do Excel, né, é muito mais que isso, né? É você trabalhar com uma base de dados grande, né, e agilizar essas informações, né? Existem verdadeiras ferramentas construídas de dashboard, por exemplo, que são informações que são usadas pelos tomadores de decisão, né? A partir de gráficos, a partir de resultados,
que são criadas no Excel, e aí o Excel muito mais avançado. Então, uma ferramenta muito poderosa. Então, aqui, só para mostrar para vocês algumas das funções que existem, né? Porque o Excel, ele trabalha com função. O que são funções, né? São os próprios, as próprias funcionalidades ou as próprias facilidades propostas pelo Excel. Então, se eu tiver, por exemplo, que somar todos esses números aqui, né? Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso sempre, né, o básico do Excel é sempre marcar as informações que eu pretendo implementar determinado tipo de função ou determinado tipo de cálculo, né? E muitas dessas funções, elas já aparecem ou na forma de símbolos, como a soma aqui, tá? No Excel, ou mesmo no formato de função, né? Onde você simplesmente digita o nome da função e ele já traz. Para eu saber aqui, vamos só apertar esse símbolo e ver o que acontece. O que eu percebo aqui? Que automaticamente, a partir de uma seleção de determinadas células, de algumas células do Excel, ele mostrou, ou ele já automaticamente fez o quê? A soma para mim. Então, esse daqui, esse símbolo, é o símbolo de soma ou somatório, né? E ele entende, quando você clica nessa seleção que você fez, na última linha ele traz a soma de todas essas informações. E quando você clica no lugar onde foi colocado essa soma, esse campo aqui mostra exatamente a função que utilizou para fazer esse cálculo. Então, se a gente olhar aqui, né, entendendo, e todas as funções no Excel, toda vez que você quiser digitar alguma função no Excel, você vai começar com um símbolo de igual, né? O que a gente percebe aqui? Então, a função chama-se soma e dentro dos parênteses, ele diz ou define o intervalo de informações que eu selecionei, que vai da célula. Então, tá aqui. Toda vez eu tenho que fazer a correspondência, né? Então, D5, coluna aqui D, linha 5. Vai da coluna D, linha 5, até a linha 12, na mesma coluna, tá? Isso funcionaria para outros tipos de seleções que vocês pudessem fazer, por exemplo, que envolvesse mais de uma linha também, né? Então, depende muito do que você estiver fazendo ou o que você precisa fazer. Essa foi a forma de chamar pelo menu, né? Você poderia digitar direto também. Quando a gente começa a digitar a informação, como vocês podem ver aí, a partir do momento que você digita a primeira letra, ele já traz todas as funções que você tem associadas àquela letra. Então, dá para fazer muita coisa aqui, dá para brincar bastante. Então, soma produto, soma-se. Esse soma-se, por exemplo, é uma condição onde dentro de um determinado intervalo, ele vai somar, por exemplo, você pode colocar aqui se os números forem maior que tal, né? Por exemplo, então ele consegue fazer essa seleção para você e tem várias outras situações aí que a gente pode trabalhar. Então, só para ficar claro como é que a gente chama uma função do Excel. Então, soma, quando eu seleciono essa função soma, ele abre para mim exatamente aquele parênteses ali. Então, tá, o que você quer somar, né? E ele já mostra aqui as opções que eu tenho. Então, por exemplo, de D5 até 12, que daí dá o mesmo valor. Então, vocês podem colocar isso em qualquer lugar. A mesma coisa relacionada à subtração, quando a gente quer subtrair, por exemplo, um valor de outro, né? Sempre que você quiser subtrair, vamos, sei lá, vamos pensar esse valor aqui, desse valor, por exemplo, né? Então, eu digo qual é a célula que eu quero brincar ou que eu quero trabalhar, né? Sempre a letra seguida do número, menos a letra seguida do número. Eu tenho ali o resultado,
né? Eu coloquei aqui em soma, mas seria na subtração embaixo. A mesma coisa para multiplicação, a mesma coisa para divisão, né? Eu consigo, então, a partir do momento que eu... Imagina o seguinte agora, né? E esse exercício eu vou passar para vocês fazerem. Vocês já estão no nível de matemática, né? Da parte de matemática, que vocês já devem ter visto expressões matemáticas, né? As expressões matemáticas, elas têm uma hierarquia de resolução. Tudo que tiver entre parênteses, tudo que tiver entre colchetes, tudo que tiver entre chaves, né? Então, ela tem uma hierarquia da resolução. Você pode alterar o resultado da expressão de acordo com o que você resolve primeiro. Então, parênteses, colchetes, chaves, né? Sempre nessa ordem. Então, tudo que está dentro do parênteses, tudo que está dentro do colchete, tudo que está dentro do chaves. O Excel vai responder ou vai respeitar essa mesma hierarquia. Então, a soma, a subtração, a divisão, né? Que nesse caso aqui a divisão, eu uso a barra, né? Para conseguir fazer a divisão. Então, se eu tiver uma expressão onde tenha todos esses elementos, se eu não tiver essa separação de parênteses, conceitos e chaves, ele vai respeitar aí a matemática, que é multiplicação, divisão, soma e depois subtração, nessa ordem. Então, se você jogar uma expressão onde eu tenho todos esses elementos, o Excel também vai obedecer como na matemática. Primeiro eu vou fazer tudo que tem multiplicação, depois soma, e aí você pode mudar o resultado dessa expressão só colocando parênteses em determinados lugares. Tem alguns exercícios interessantes assim que eu vou passar para vocês, tá? Aqui, um outro que é muito utilizado também é a média, né? Que são os exercícios clássicos que a gente costuma fazer. Por exemplo, imagina que em algum momento eu precise saber qual foi a média ou qual é a média dos valores aqui, né? A expressão substituindo aqui por média, tá? Sempre eu vou utilizar desse jeito, um intervalo de onde até onde e o que eu quero fazer. Então, a média, somando, o que é a média? Aí vamos para a matemática. É a soma de todos os valores dividido pela quantidade, né? Então, a soma de todos esses aqui dividido pela quantidade, tá? Tenho aqui o resultado. O valor máximo funciona da mesma forma. Às vezes, a gente precisa, em algum momento, um buzilhão de dados aí de informações, identificar qual é o número maior. Isso, por exemplo, pode ser uma informação importante para alguém que quer tomar uma decisão em relação a alguma coisa, né? Então, eu quero saber qual foi o vendedor que atingiu a cota aí maior de vendas no mês de setembro, por exemplo. E eu tenho lá informações de trocentos fornecedores ou trocentos vendedores, né? Então, são situações assim que, às vezes, quando a gente está explicando, como a gente usa tabelas pequenas, o aluno fica assim, tá, mas para que eu vou usar? Para que eu vou querer saber qual que é o maior valor nessa tabela? Gente, sempre pensando para cima, tá? Pensando em volume de informações. Isso aqui é só para a gente aprender a usar, né? Então, da mesma forma que se eu digitar máximo ou mínimo, ele também vai me mostrar qual é o valor maior dessa tabela ou qual é o valor menor dessa tabela, né? Vou colocar aqui para a gente poder visualizar. O valor maior que ele achou nessa tabela foi o 22, né? Os R$22 aí. E da mesma forma, o mínimo também R$10, tá? Então, obviamente que essas funções aqui, o que é o interessante da aula, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, com certeza, já brincam com Excel, né? Mas o interessante é a gente saber como chamar essas funções, como utilizar, né? E saber que existe também uma variação dessas funções. O máximo, como a soma, por exemplo, soma C,
soma isso, soma aquilo. Existem variações dessas funções. Nós aqui estamos utilizando o básico dessas funções. Outra coisa que eu queria mencionar, né? E aí a gente pode até ver depois algumas situações. Eu posso repetir informações de uma planilha em outra planilha sem ter que copiar todo o conteúdo, e aí a gente chama de referência, que daí determinados símbolos que você coloca na frente das células ou do intervalo que você está trabalhando, ele também consegue visualizar informações de outras planilhas, o que é muito útil, porque se você precisar criar aqui várias planilhas e ter um valor base, tudo que você fizer nas outras planilhas vai partir de um valor base, isso passa a ser bastante interessante, porque você não fica replicando as informações, e não só o fato de replicar as informações, mas também a questão da mudança, né? Então, por exemplo, se eu estou referenciando a primeira tabela lá, da primeira planilha, na minha centésima planilha, por exemplo, todas as informações que forem atualizadas na minha primeira planilha, se eu estiver trabalhando com referência, tá? Tudo que for mudado na primeira planilha vai ser atualizado automaticamente em todas as outras, se eu estiver trabalhando com referência. Geralmente a gente usa o ponto de interrogação, de exclamação, né? Na frente das células, ponto de exclamação, o cruzeiro, o símbolo do cifrão, né? Tem vários usos aí que a gente pode implementar com esses símbolos. Então, vejam, se eu fizer cópia da planilha, quer dizer que cada uma das minhas 100 cópias aí, 99 cópias, eu vou ter que mudar a informação. Então, a gente sempre tem que pensar no Excel em termos de volume de informações, tá? Bom, de Excel, né, o que eu queria agora mostrar para vocês, né, eu queria passar esses conceitos iniciais, conceitos básicos. Como eu disse, eu sei que muitos, talvez, de vocês já tenham esses conceitos, mas a gente tem sempre que passar esse início, né, porque depois nos exercícios que a gente vai ver, tá? Eu queria falar para vocês, mostrar para vocês aqui o material que eu disponibilizei lá no link, né, que esse site aqui, obviamente, tem outros, tá? Lá são sugestões, né? Que mostra o uso destas funções ou de algumas funções, né? Por exemplo, soma, média, mínimo, que são essas que a gente trabalhou aqui. Tem outras mais avançadas também, né? Essa de compactar, por exemplo, conta de contagem do número de informações, né? De situações que você tem, conta C, conta-se o valor, tem muita variação, né? Então, a partir do momento que você entende a básica, por exemplo, eu entendo o que o soma faz. Então, a partir disso, você consegue também explorar as outras variações de soma. E a mesma coisa com máximo, mínimo, contar. Então, o Excel tem muito disso, tá? Ele tem uma gama rica mesmo de várias funções aí, vale a pena, em muitas vezes, em muitas situações que vocês tiverem que resolver, vocês pesquisarem se não existe uma função que possa atender ao que você está querendo fazer, né? Então, tem vários aqui, tá? Eu coloquei para vocês, mas a gente vai também trabalhar mais algumas dessas aí, a gente vai ficar no Excel esse mês, por enquanto decidir que vai ser esse mês, né? Vamos ver como é que vai ser aí o andamento dos trabalhos, mas a gente vai tentar trabalhar também com algumas coisas mais variadas aí, tá? E também indiquei para vocês, principalmente o pessoal que não tem muito conhecimento, uma videoaula lá onde ele também explana algumas informações, algumas situações, ou a introdução do Excel. Falando agora da atividade que vocês vão fazer, que eu ainda estou terminando de configurar lá, depois eu vou montar para vocês e já colocar lá, mas eu já vou mostrar aqui. Eu montei a atividade de vocês no formulário, né? Só tenham cuidado que o formulário, obviamente, vai estar aberto a partir de hoje, né? Mais tarde aí, vou terminar e vou postar para vocês. Mas tenham cuidado do seguinte: o formulário só podem responder uma vez, tá? Então, quando vocês abrirem, todas as perguntas são obrigatórias, obviamente, você só vai conseguir enviar se você conseguir, se você responder todas, tá?
Eu coloquei aqui 20 questões, né? E nas tarefas lá, eu vou estar definindo para vocês os critérios de avaliação. Coloquei 20 questões, e aí a gente vai... eu vou conseguir avaliar o conhecimento de vocês. Sugiro que vocês realmente abram o Excel, tá? Quando forem fazer esse formulário, abram a planilhazinha do Excel e vão aí trabalhando com os conceitos, pedindo ou colocando o que está sendo pedido na atividade ou no exercício, né? Então, tem aqui várias situações que trabalham com estas funções que eu falei para vocês, média, soma, né? Tem algumas perguntas aqui diretas em relação à construção dessa da dinâmica do Excel, dessa dinâmica de linha e coluna, né? Tem alguns cálculos matemáticos aqui, e aí, obviamente, a matemática básica que vocês já têm, porcentagem, expressão, essas coisas que eu estou comentando aqui, que eu tenho certeza que vocês já tiveram com o professor de matemática, né? E se tiverem dúvida também, pode estar perguntando tanto para ele quanto para mim, não tem problema. A gente não tem problema com isso, né? O que eu diria para vocês dessa atividade aqui é que a única que não é para vocês clicarem aqui na resposta certa, vejam aqui, por exemplo, é uma situação onde da expressão que eu mencionei. Então, vejam aqui que eu tenho vários parênteses, né? Se eu fizer essa conta aqui direto, parênteses, ela vai dar um valor. Com parênteses, ela dá outro, tá? Então, prestem bem atenção nisso. Né? Então, por isso que é legal fazer no Excel, para ver como é que ele se comporta. E vejam que aqui também eu tenho operações mais, menos, da multiplicação, obviamente, é o asterisco, né, aqui no Excel, assim como a barra é a divisão. Então, tentem montar exatamente como está pedindo o exercício, para não ter problema, tá? E uma das atividades, apenas uma delas, vai pedir para vocês anexarem uma planilha muito semelhante a essa que vocês viram agora aqui comigo, tá? Então, vocês montem exatamente essa planilha que está mostrando aqui, né? Uma planilha bem simples de entender, e a planilha está pedindo aqui um total, né? Obviamente que é um total, eu tenho aqui o valor em dólar, tenho aqui a quantidade de cada um desses produtos, muito semelhante a essa planilha que eu mostrei para vocês agora. O preço unitário de cada um. Então, considerando que eu comprei, por exemplo, aqui na primeira linha, 300 peças ou 300 monitores aqui, qual vai ser o total, né? Fazendo no Excel e aí implementando a multiplicação. E aqui eu tenho um total em real e um total em dólar. Obviamente, aqui, ó, já tá com símbolo errado, porque isso daqui é dólar, certo? Então, aqui, desconsidere isso daqui. R$ 5,39 é o valor em dólar. Né? Até eu vou corrigir antes de postar para vocês. Agora que eu estou vendo aqui, explicando para vocês, eu estou vendo. Mas vou mudar isso aqui para o S, porque isso aqui é o valor em dólar. Então, eu quero saber qual é o valor da quantidade, se eu comprar 300 peças, né? Qual o valor em real e o valor em dólar, né? E aqui também deveria vir um valor total de toda a minha compra aqui, que é essa última linha aqui, tá? Também vou, já que eu vou arrumar isso, eu já vou também alterar. Mas vejam que esse aqui é o único exercício onde vocês vão ter que carregar a planilha, tá? Então, façam a planilha separado. Planilha está pronta? Clique aqui para carregar e carregue o seu arquivo, que eu quero ver essa planilhazinha aí funcionando bonitinho, que eu tenho certeza que vocês não vão ter a menor dificuldade para desenvolver isso daí, ok? Pessoas, é isso, tá? De Excel, eu tenho certeza que muita gente aqui falou, meu Deus do céu, professora, eu já sei Excel, mas tem gente que não sabe, né? Então, a gente tem que nivelar e eu vou saber, como vocês são ótimos alunos, eu não tenho problema com essa turma, todo mundo aqui vai tirar MB, 20 questões, duvido que vocês vão tirar menos que MB nessa atividade aí, né? E a partir da segunda atividade, eu vou trazer algumas fórmulas aí mais interessantes para a gente trabalhar, de repente um PROC-V, um IF, né? Um C, né? De programação mesmo, e alguns desafios, quem sabe, né? A gente pode também pensar. De novo, aqui aberta sugestões plenas de vocês, o que vocês quiserem sugerir em relação às nossas aulas, tá? Tá valendo. Tô sempre aqui aberta a críticas e sugestões.
Beleza, galera? Alguma dúvida, comentário, reclamação? Vamos lá, esse é o momento. Nenhuma dúvida. Não, nenhuma. Pessoal, todo mundo aqui já conhece o Excel? Eu não. Eu conheço um pouco. Eu também não. Muito Eu também, bom. professora. Só mexer um pouquinho. Gente, é uma ferramenta. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Porque eu já falei para vocês, eu sou da área de tecnologia, então tudo que envolve problemas de raciocínio, de apresentar soluções, né, me fascina e eu gosto, né? Então, é uma ferramenta que eu gosto bastante, eu uso bastante. Na próxima aula, eu vou até trazer, talvez, alguns exemplos de algumas planilhas que eu andei fazendo. Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, assim que eu colocar a atividade, tá? Tô lá no chat, postem aí, como sempre, procuro estar sempre disponível, né? Não tão longe como parece, né? Aliás, muito mais perto, talvez, do que vocês imaginem. E postem as dúvidas, fiquem à vontade para fazer as perguntas. E, de novo, falem com os amigos, com os colegas, que eu sei que vocês têm um grupo de vocês, peçam para assistir, porque assim como aqui alguns alunos apontaram que não conhece, veja, a gente aqui está com 2, 4, 6, 8 alunos. Nós estamos numa sala de quase 40, né? Então, vocês coloquem lá, postem no grupo de vocês, gente, assistam a aula da professora Eliana, conteúdo novo, Excel, muito importante, tá? Sugiram, comentem, cutuquem, nos ajudem os professores a ajudar vocês e os amigos de vocês também. Esse é um apelo que eu faço, porque quando a gente está no presencial, perfeito, eu vou lá do lado do aluno, se ele está dormindo, até cutuco. Vocês que conviveram comigo aí no comecinho, talvez tenham percebido um pouco disso. Mas assim, é muito difícil, é muito complicado. Então, eu peço ajuda de vocês, tá? Falem com os amigos, falem com os colegas, peçam para que assistam a aula da professora Eliana, porque esse conteúdo, principalmente para vocês de marketing, vocês vão trabalhar muito com planilha, bastante, tá? É muito importante. Então, falem ou passem essa mensagem para os amigos de vocês. Ok? Perfeito, galera? Ok. Ok. Professora, Sim. pode perguntar para a senhora fora do horário de aula? Flor, a hora que vocês quiserem. Só que assim, gente, eu também tenho vida, né? Mas assim, como eu fico muito no Teams, pelo menos a maioria dos alunos que me procuram, é muito difícil, máximo, até o outro dia eu respondo, tá? Então fique à vontade, não quer perguntar ali na postagem, não quer escancarar ali a dúvida, pode ir lá no chat, professora, não tem problema, eu atendo. Se eu tiver no Teams, independente de ser dia de aula, eu atendo. E como eu falei, eu sempre procuro atender todos os alunos, no máximo até no outro dia, porque eu também dou aula em outras escolas, mas eu fico direto no Teams, porque eu sei como é que é. Os alunos, vocês têm aí também seus horários, seus momentos, suas vidas. Então, postem sempre, tem dúvida, e coloquem, falem isso para os amigos também. Tem dúvida, posta lá no chat. Ainda que eu não esteja aqui no verdinho, posta lá no chat, chama, que eu vou responder, ok? Tudo bem, Lavinha? Ok. Muito bem, turma. Então, podemos encerrar? Sim. Sim, né? Sim. Ok. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E na semana que vem, então, a gente entra aí com mais algumas novidades sobre o Excel, ok? Boa semana para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Ana. Igualmente, professora. Tchau, professora.